2 Timóteo 1, de 3 a 14. Então isso aqui não é apenas um exercício teórico. Permita que a palavra de Deus fale ao seu coração. Permita que Paulo pastoreie o nosso coração nesse momento. Vamos orar por isso, queridos? Deus, nós te suplicamos nesse momento, para que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, à situação em que estamos, e que o teu Espírito produza vida e reacenda a chama do amor ao Senhor, amor ao Evangelho, amor ao ministério, Deus. Oramos assim, carentes da tua graça, em nome de Jesus, amém. Eu não sei como é que foi o seu chamado ao ministério. Chamado é uma coisa assim meio subjetiva, né? A Bíblia nunca apresentou isso tão claramente, mas nós vemos profetas sendo chamados por Deus, obreiros sendo milagrosamente chamados por Deus no Novo Testamento. E certamente todo aquele que serve a Deus de alguma forma, em alguma área, houve algum momento na sua vida em que teve um chacoalhão de Deus. Eu me lembro como se fosse ontem o chacoalhão de Deus a mim. E foi num retiro de juventude. E uma imagem que ficou muito gravada na minha mente enquanto eu lembrava dessa história, olhando para esse texto, foi a da fogueira, né? Normalmente, retiro, acampamento, tem a fogueira. Não o culto na fogueira, né? Porque aí é o inferno. Mas o culto com fogueira. E o que é curioso é que o culto com fogueira, ele tem uma hora que chega ao fim, né? É aquele momento em que está tudo muito quente, mas aquela fogueira vai parando de ser alimentada e a chama vai diminuindo, a ponto de ficar só brasas. E muitas vezes, quando nós sentimos Deus nos empurrando para o ministério, parece que a fogueira foi acesa e a chama está grande. E nós ardemos de desejo por conhecer a palavra, por nos relacionarmos com Deus, por pregarmos a palavra de Deus às pessoas. Mas é verdade que com o passar do tempo, se essa chama não for alimentada, ela tende a diminuir. E são vários os motivos que levam a paixão pelo ministério a diminuir. Talvez tristezas ao longo do percurso, perdas, doença, talvez decepções com pessoas, decepções talvez até consigo mesmo, de coisas que você esperava fazer, mas não conseguiu realizar. Talvez traições, como dói, não dói? Como dói ser traído por pessoas a quem nós acompanhamos tão de perto por tanto tempo. Isso faz a chama diminuir. Talvez o próprio desânimo da caminhada, de continuar pregando, investindo na vida das pessoas e as coisas não andarem, as pessoas não se envolverem, a igreja não avançar. Desânimo. Solidão. A solidão no ministério. Você caminha e por vezes tem pessoas por perto, mas parece que na maior parte da jornada você está sozinho. E a solidão tende a abafar essa chama, a diminuir essa paixão. Talvez os seus pecados, tropeços, reincidentes, coisas das quais você achava que ia vencer ao longo do tempo, que não deveria estar cometendo, mas seu coração te trai e vira e mexe, você cai nesses pecados, quedas. Tudo isso tem o poder de nos fazer perder a paixão pelo ministério, a desanimar com o ministério, a talvez pensar em desistir do ministério. Você já pensou em desistir do ministério? Já pensou em abandonar tudo isso? Entregar a chave da igreja? Eu vou cuidar da minha vida, eu vou me preocupar com os meus problemas. Quem sabe assim talvez eu não sofra tanto quanto estou sofrendo. Bom, como se manter firme? Como se manter de pé no ministério
com paixão, com coragem, com vigor e com fidelidade à palavra. Como é que a gente reacende essa chama? Como é que a gente alimenta essa fogueira? Porque a brasa ainda está lá. No dia seguinte, mesmo que a chama tenha diminuído, a brasa continua lá. Como a gente alimenta isso? Como? Bom, parece que é isso que Paulo fala nessa carta. O contexto, a gente estudou um pouquinho já, agora há pouco, é de um Paulo, um autor já experiente. Não é mais aquele homem impetuoso de Atos, capítulo 9, quando Jesus dobra os seus joelhos aos pés da cruz e trabalha na vida dele ao longo dos anos. Alguém que teve companheiros de jornada, brigou com outros e foi aprendendo ao longo do tempo. Já parece um homem mais experiente. A gente consegue imaginar Paulo com os seus cabelos e barbas brancos. Mas o teor dessa carta apresenta um homem já sofrido também, cheio de feridas, cheio de marcas. Um homem que, como ele mesmo diz, está preso. Foi abandonado por pessoas de quem ele esperava fidelidade, que prometeram estar ao lado dele, mas agora não está mais. E mesmo tendo alguns poucos que estavam com ele, esses alguns poucos tiveram que ser enviados para outros lugares, porque o campo precisava de obreiros. E ele acabou ficando sozinho. Mas pelas palavras dele nessa carta, ele está sozinho, sofrendo, preso, mas fiel. Continua fiel. A chama continua acesa. É bem provável que Paulo não esteja preso em Roma, porque ele diz isso no final da carta, mas que não seja aquela primeira prisão que a gente vê no final do livro de Atos. Porque parece que já estamos num tempo mais avançado, porque as palavras dele é de que ele já está vendo a morte face a face. Parece que dessa vez ele não vai escapar dessa prisão. Ele já se defendeu uma vez, já conseguiu ser liberto da boca do leão, mas ele sabe que logo o Senhor vai levá-lo. Logo ele vai perder a cabeça, o que realmente aconteceu sobre o império de Nero, a perseguição à igreja. Lá por volta do ano 68, 69, é bem provável que seja essa época que Paulo está escrevendo. E está escrevendo a quem? Está escrevendo a um jovem, Timóteo. Jovem é uma palavra carinhosa, porque um jovem naquela época era alguém que tinha entre 30 e 40 anos de idade. Mas apesar de ter essa idade relativamente jovem para a sua cultura, Timóteo não é inexperiente. Uma leitura rápida do livro de Atos mostra para a gente que Timóteo, quando Paulo o encontra, já tinha bom testemunho das pessoas. Ele foi criado por uma mãe crente e uma avó piedosa e crente. Ele já servia ao evangelho quando Paulo o encontra, por isso Paulo o chama. E Paulo tem um relacionamento com ele como de um pai, e é assim que ele se refere a Timóteo logo nos primeiros 2 versículos dessa carta: ao amado filho Timóteo. Filho, por quê? Porque Paulo pegou na mão de Timóteo e o mostrou como era o ministério. Timóteo tinha certa experiência, mas não a experiência de Paulo. E Timóteo viu muita coisa. Viu todas essas coisas que nós descrevemos acontecendo com Paulo. Timóteo viu Paulo pregando, viu pessoas se convertendo, viu Paulo pastoreando essas pessoas, mas também viu gente resistindo, gente se opondo, gente perseguindo Paulo, gente maltratando e machucando Paulo. Viu Paulo sendo preso. Timóteo é alguém já experiente. Tanto é experiente que Paulo deu uma tarefa das mais importantes para ele. Era um homem de confiança. Na primeira carta a Timóteo nós lemos que Paulo estava passando pela região de Éfeso e percebeu que algo precisava ser feito lá. Algo que ele já tinha previsto lá no seu discurso final aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20. Falsos mestres estavam surgindo no seio da igreja, em especial na liderança, no presbitério daquela igreja. E talvez houvessem presbíteros, pastores, que estavam desencaminhando as pessoas com seus falsos ensinos. Paulo não podia ficar lá. Então ele teve de dar sequência à sua viagem e deixou quem? Deixou Timóteo.
Não era uma tarefa fácil. Agora você está solitário, jovem, diante de homens mais velhos, que têm o respeito da comunidade. Na primeira carta, Paulo cita 2 homens que provavelmente eram líderes e que ele excomungou da igreja, ele excluiu da igreja. Mas se um falso mestre que está dividindo a igreja é excluído da igreja, ele vai para onde? Ele vai para o outro lado da rua, ele continua na mesma cidade, e provavelmente a influência desses homens continuava muito presente na vida da igreja. Então a missão era dura. Esses homens convenceram mulheres poderosas que estavam agora disseminando o falso ensino desses homens dentro da igreja. E Timóteo tinha que confrontar todo mundo e levantar homens piedosos na liderança. O tempo passa e é bem provável que continue em Éfeso. O trabalho continua sendo árduo. Mas agora Timóteo, que já tem certa experiência, que tem de confrontar e consertar o estrago desses falsos mestres em Éfeso, agora ele está olhando para o seu mentor, discipulador, seu pai na fé, o apóstolo Paulo, preso. Bom, mas isso não é novidade, ele já foi preso algumas outras vezes, mas não é só preso não, ele está abandonado. Abandonado por pessoas que estavam do lado dele. E a sua morte é iminente, dessa vez é bem provável que ele não escape. E a gente consegue imaginar Timóteo sozinho lá em Éfeso, ao lado de feras com as quais o próprio Paulo lutou, sem o seu mentor, rodeado de falsos mestres. Bom, é bem provável que Timóteo estivesse desanimado e acovardado. Quem não estaria, né? Quem não estaria? Há quem diga que Timóteo tinha personalidade fraca. Não parece que é isso quando você lê o Novo Testamento. Mas a situação começou a empurrar Timóteo para o canto da parede. Ouse se identificar com o apóstolo do Messias, esse que está preso, que vai ser morto. É esse mesmo? Esse que você deve seguir? Lembre-se que os falsos mestres que atacavam Paulo eram judaizantes, homens que diziam, tudo bem, Jesus é o Cristo, mas é preciso guardar a lei, ser circuncidado, manter a dieta, é preciso voltar às tradições judaicas. Bom, Timóteo estava ficando sozinho. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta como uma espécie de testamento, mas ele não está triste. O que é curioso, né? Eu fico imaginando o que faríamos no lugar de Paulo num momento como esse. Diferente de Timóteo, ele está esperançoso. Ele reconhece que foi traído, abandonado, está solitário, mas também reconhece a graça de Deus e quer encorajar Timóteo. Timóteo, não desanime, Timóteo. Se comprometa com o Evangelho até o fim. Ele está passando o bastão do Evangelho para Timóteo e diz, eu estou partindo. Agora é o seu trabalho de preservar esse Evangelho, de padecer por esse Evangelho, de praticar esse Evangelho e de pregar esse Evangelho, pregar essa palavra. É sua vez agora, Timóteo. E o alvo principal desse trecho todo, do versículo 3 até o versículo 14, parece estar no versículo 6. Olha o que ele diz no versículo 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Reavivar, reacender, ou qualquer que seja a tradução que esteja na sua Bíblia. Essa palavrinha, ela é única no Novo Testamento, ela não aparece em mais nenhum lugar. Ela foi usada para traduzir algumas palavras no Antigo Testamento, algumas palavras que trazem a ideia de reanimar, de trazer a vida mais uma vez, de reativar algo que foi desativado. Reacenda, Timóteo, a chama, a paixão pelo dom de Deus, que foi recebido sob a imposição de mãos. O que é isso? O irmão perguntou mais cedo. Paulo não diz, mas ele dá dicas. E ao longo da carta, lendo a carta toda, nós percebemos que tem a ver com uma liderança e com o ensino da palavra. Esse era o trabalho que Timóteo deveria realizar. Reacenda esse papel que você recebeu, que nós impomos as mãos sobre você.
é sua responsabilidade. Ok, como fazer isso? Como combater o desânimo? Como combater a tristeza, a vergonha, o pecado? Como combater o desejo de abandonar tudo? Como se manter de pé? Como alimentar a chama? Como reacender a paixão pelo ministério? Reacenda o dom do ministério através da fé genuína, que confia no poder de Deus para a preservação da sã doutrina. Reacenda o dom do ministério através da fé genuína, que confia no poder de Deus para a preservação da sã doutrina. Nós vamos ver isso em 5 partes, que são as partes com as quais Paulo vai tratando aqui, 5 passos para reacender a chama pelo ministério, mais uma vez. Primeiro passo, lembre-se de suas origens de fé. Olha o que Paulo diz nos versículos 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Paulo começa no versículo 3 agradecendo a Deus por lembrar de Timóteo em oração. Interessante, né? Ele lembrava de Timóteo e orava. E aí ele sabia que essa lembrança era fruto de Deus trazer à memória dele a vida de Timóteo. Eu agradeço por poder lembrar de você e orar por você. E algo interessante no versículo 3, porque o apóstolo Paulo diz que ele serve a Deus desde os seus antepassados. Isso é muito importante para Timóteo, que está vivendo num ambiente cercado de falsos mestres, que dizem que a fé em Cristo não está ligada às promessas feitas aos antepassados. Jesus não é o Messias, o Cristo prometido aos patriarcas no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho a consciência limpa de que o que eu prego, de que o Cristo que eu creio, Jesus, o Filho de Deus, é o cumprimento das promessas passadas. Não é mentira, é verdade. E eu sirvo com a consciência limpa. O Evangelho é a verdade, Timóteo. É enraizado no Antigo Testamento. É o cumprimento das promessas feitas aos pais. Não se esqueça disso. Depois ele apresenta as lembranças que ele tinha de Timóteo, versículos 4 e 5. Primeira lembrança é das lágrimas de Timóteo, talvez na despedida. Imagine isso. Imagine sair de casa, hoje o pastor Fábio foi sair de casa, como é o nome da filhinha dele? A Clarice chorou. Ele voltou para dar um beijo nela. Imagine se despedindo do seu filho, você nunca mais o verá. E ele chora profundamente, esse é o sentido das palavras de Paulo, profundamente. Por quê? Por vários motivos. Ele está sozinho, rodeado de falsos mestres, uma grande tarefa, mas agora ele vai ficar distante do seu mentor, não verá mais. Eu lembro das tuas lágrimas, Timóteo. Eu estou doido para te ver, para que eu possa me alegrar, porque eu estou triste por causa disso. Mas a segunda lembrança está no versículo 5. Eu lembro da sua fé sem fingimento. Eu sei que você não é um ímpio, cara. Eu sei que você crê. Eu vi, desde o começo. E não foi só em você não. Eu conheço a tua mãe, eu conheço a tua avó. Eu vi que elas são crentes genuínas e elas passaram a fé delas para você. Você segue nas mesmas pisadas delas. Aquele dia em que Deus te chamou, aqueles primeiros anos, eu lembro, não era mentira. Você se converteu de verdade, Timóteo. Lembra disso. Lembre-se de suas origens de fé. Aquilo que você crê, o Evangelho, não é uma loucura criada por Paulo. É o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Lembre-se disso. Lembre-se de que o Evangelho foi apresentado a você por evangelistas responsáveis, gente de caráter, gente que você conhece, sua mãe, sua avó. Quem foi o evangelista da sua vida? O que essa pessoa te diria hoje? Vai desistir mesmo?
Vai desistir? Lembre-se de pessoas que mentorearam você, que discipularam você, pais na fé, mães na fé, uma família estendida. Todas essas pessoas investiram em você recursos, tempo, e você vai abandonar tudo. Lembre-se das suas origens de fé. Lembre-se da sua fé verdadeira, aquela que você tinha no começo, aquela fé que te levava a ser imprudente, que pregava numa calçada, que falava a quem você visse, e agora você está acovardado, você está com medo. Olhe para trás, você já não é mais o mesmo? Ou essa fé ainda está aí? Ainda existe um crente aí dentro? Essa fé está aí? Lembre-se das suas origens de fé. Aí você vai conseguir dar o primeiro passo para reacender a chama do ministério. Segundo passo, dependa do Espírito, não de si mesmo. Olha o que dizem os versículos 6 e 7. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. No versículo 6, o apóstolo Paulo dá a primeira ordem dessa carta, que já dita o tom de todo o restante. E a primeira ordem é: reaviva o dom de Deus que está em você. Nós já falamos sobre isso. Mas tem um detalhe aqui. Paulo chama todo esse pacote das tarefas de Timóteo de dom. Já parou para pensar nisso? Um dom. O que é um dom? O que é um dom? É um presente. Não é assim que é traduzido? É um presente. Você não merecia, mas você ganhou um dom. Ganhou um presente. Já parou para pensar no ministério como um dom? As tarefas que você tem de cumprir, que dão trabalho. De novo tem de visitar aquela família. De novo tem que encorajar aquele jovem. Tem que confrontar aquela pessoa. Quão pesado é esse fardo? Quanto trabalho dá estudar a palavra e pregar a palavra? Muitas vezes eu estou quebrado e eu preciso ministrar as pessoas. É pesado, não é? Mas é um dom. É um presente. É um privilégio. Reaviva o privilégio do ministério que Deus te deu, sob a imposição das minhas mãos. Você não está nesse negócio sozinho. Pessoas confiaram em você. Você tem uma responsabilidade. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Se você abandonar, pessoas também caem junto. Lembre-se disso. É um presente, mas também é uma responsabilidade. Não depende só de você, não. Não pensa só em você. Daqui a pouco ele vai falar quais seriam os possíveis riscos se Timóteo retrocedesse. Mas primeiro, deixa a ideia do dom na cabeça. É um presente, é um privilégio. Você está numa função privilegiada. Por mais que tenha de que se dividir entre os ofícios ministeriais e um trabalho secular, e isso dá trabalho mesmo. É um presente de Deus. É um presente. Se você não tivesse essas responsabilidades ministeriais, você não desfrutaria de tudo que desfruta hoje. Crescimento espiritual, maturidade espiritual, conhecimento bíblico, comunhão com Deus. Você não teria visto tantos milagres de Deus agindo na vida das pessoas, agindo na tua vida e na vida da tua família. É um privilégio. Reacenda essa chama do privilégio. E no versículo 7 ele faz um contraste. Ele explica por que Timóteo deveria fazer isso. Porque Deus, Timóteo, não nos deu espírito de covardia. Essa é mais uma palavra interessante, porque ela não aparece em mais nenhum lugar no Novo Testamento. É a única ocorrência em todo o Novo Testamento. Ela traz a ideia de timidez, de medo causado por uma falha moral. A questão é de coração. E é porque o coração não está em ordem, você retrocede, você treme, você se acovarda. Não tem muito a ver com personalidade, não. Tem a ver com fé, com coração.
Deus não nos deu um espírito que treme porque está falho aqui dentro. Não é assim. Deixa eu dizer que tipo de espírito Deus nos deu. E o contraste está aqui. Deus nos deu o espírito de poder. E a palavra aqui traz a ideia de força, de capacidade. Você se sente incapaz? Não foi esse espírito que Deus deu, não. Ele deu um espírito de poder, de autoridade, de capacidade. Mas não só de autoridade e capacidade, Ele deu um espírito de amor. Porque autoridade sem amor é tirania. Você vai pisar nas pessoas, vai maltratar as pessoas. Não, Deus une as duas coisas. O amor, e a palavra aqui é aquele amor sacrificial, sabe? Que você se doa pelo bem do outro, mesmo que outro não mereça. Deus te deu um espírito que sim, detém autoridade, e você precisa usar isso, mas com amor, amando o rebanho, servindo o rebanho. E em terceiro lugar é um espírito de moderação, ou a palavra também significa prudência, sabedoria, autocontrole. Eu estou doido para abandonar as coisas. Calma. Espera-se que o pastor seja a ovelha mais sábia e santa do rebanho. É assim que você quer ensinar o seu rebanho? Aquele marido que está diante de um problema conjugal, na primeira tempestade, ele abandona a família. Com quem que ele aprendeu isso? Aprendi com o meu pastor, porque ele não tem domínio próprio. Ele abandona as coisas no primeiro embate. Como você quer ensinar o seu rebanho, Timóteo? Disciplina, autodisciplina. Controla os seus impulsos, controla os seus desejos. Chora, ore, mas não seja precipitado. Você já sabe. É esse tipo de espírito que Deus nos deu. Se você depender de si, sabe o que você vai colher? Covardia. Talvez é por isso que você está querendo desistir. Que você está olhando só para si mesmo e olha para si e fala: eu não tenho nada para oferecer para esse povo. Eu não presto. O que eu tenho para dar? Eu preciso de ajuda. Agora, se você olhar para o espírito que Deus te deu, aí o negócio muda. Porque o espírito que Deus te deu, e Ele já deu. O texto disse que vai dar o espírito, é isso? O que o texto disse? Deus nos deu o espírito, assim. Já está aí, já está à tua disposição. Basta você usar, basta você se apropriar dessas coisas. Já deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Glória a Deus. Dependa do espírito e não de si mesmo, Timóteo, e você não vai abandonar o ministério. Terceiro passo. Olhe para o poder do Evangelho. Olhe para o poder do Evangelho. Olha o que Paulo diz a partir do versículo 8 até o versículo 10. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Lembre-se, olhe para o poder do Evangelho, Timóteo. No versículo 8, Paulo dá duas ordens a Timóteo. A primeira ordem é: não se envergonhe. Essa seria a conclusão lógica dele não se acovardar. Não se envergonhe. Essa palavrinha aparece algumas vezes no Novo Testamento. Todas as vezes está relacionada com o contexto de se identificar com Jesus, com o Evangelho ou com o povo de Deus. E nas palavras de Jesus, nos Evangelhos, ele diz: quem se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no último dia. Não se envergonhe de se identificar, de ser reconhecido como um seguidor de Jesus. Não se envergonhe, Timóteo. Por mais que toda essa cultura que a gente vive, por mais que as pessoas tenham abandonado, por mais que se olhe para um ministro e vire alvo de piada.
dá vergonha às vezes se identificar como pastor? As pessoas já põem a mão na carteira, né? Com medo. E lá vem esse cara, vai vir com a mão, colocar na minha cabeça e falar que eu estou endemoniado. Não se envergonhe de ser um verdadeiro ministro do Evangelho. Não essas papagaiadas que a gente vê por aí. Verdadeiro ministro. Não se envergonhe. E talvez sofrer por isso. Que é o que ele diz em segundo lugar. Olha que convite maluco no versículo 8. Pelo contrário, ao invés de se envergonhar, participe comigo dos sofrimentos. Gosto muito da música de Marcos Telles. Amado Timóteo, já ouviu? Se não ouviu, ouça, ainda hoje. E você vai chorar. É um sermão cantado. Ele fez a série. É um sermão cantado. Ele juntou várias músicas. É lindo, de emocionar. E lá ele fala desse texto como um homem que está agarrado num pedaço de tábua, um náufrago, olhando para Timóteo. Paulo está lá, olhando para Timóteo, dizendo: pula daí do navio e vem aqui se agarrar comigo nesse pedaço de madeira aqui, vem sofrer comigo. Parece um convite maluco, não é? Esse é o convite do Evangelho. É o convite de Jesus que diz: siga-me. Quando ele fez esse convite a você, era isso que ele estava dizendo. É que a gente não entende no começo, né? A gente acha que agora é só vitória. A gente acha que, assim, todos os nossos problemas vão ser resolvidos. Lê do engano, né? Que tolos nós éramos. Olha para o apóstolo Paulo, o maior evangelista, missionário de todos os tempos, o maior teólogo que a igreja já viu, chamando o seu discípulo a sofrer com ele. Não é: olha, se afasta de mim, porque eu vou sofrer, eu não quero que você sofra. Não, vem cá, se identifica comigo. A hora que vierem me fuzilar, vão fuzilar você também. Esse é o chamado para o ministério. Ah, se me tivessem dito isso lá no começo, né? Pois é. Se Jesus chamou, é para isso. Não se envergonhe, mas participe dos sofrimentos. Mas sofra, olha o finalzinho do versículo 8, segundo o poder de Deus. Não é segundo o seu poder, porque você não vai conseguir mesmo. Segundo o poder de Deus. E ele descreve o que é o poder de Deus. Que poder é esse? A partir do versículo 9, há a descrição desse poder. Primeiro, no versículo 9, ele diz: o poder de Deus nos salvou. Nos salvou, nos tirou das trevas, do pecado, da imundície, do inferno, nos salvou. Mas não só isso, esse poder de Deus nos comissionou, Ele nos chamou com santa vocação. Provavelmente Paulo está se referindo ao ministério. Agora ele está dizendo: não foi só você que foi chamado, não, eu também fui chamado. E daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso. Eu também fui chamado. Não por méritos, não porque nós éramos bons, não porque Deus olhou e falou: nós estou precisando de um obreiro como esse no meu reino. O que seria de mim sem você, né? Não, Deus não precisava de você. Deus não precisava de mais um pastor. Deus não precisava de mais um crente. Mas Ele quis você. Essa porcaria que você é. Esse cara cabeça dura, difícil de se dobrar. Você acha que você é um crente fácil? Você é tão difícil que Deus te colocou no ministério. Se você não estivesse no ministério, lidando com a Bíblia todo dia, tendo que orar todo dia, imagina onde você estaria. Não é por seus méritos, não. Deus te chamou pela sua graça. Mas Ele diz, no versículo 9 ainda: essa graça nos foi dada na eternidade, antes dos tempos eternos, antes de Deus fundar os montes, os mares, criar os animais. Deus já tinha você em mente. Já parou para pensar nisso? E você está querendo desistir desse negócio? Você acha que vai conseguir desistir? Você acha que vai conseguir voltar atrás? Você acha que você vai anular todo o plano de Deus eterno? Não vai. Lembre-se do poder do Evangelho. Mas não só foi manifestada, ou melhor, nos foi dada na eternidade, antes que a gente nascesse, mas foi manifestada agora, início do versículo 10, em Jesus. Quando Jesus apareceu, todo o plano eterno de Deus se concretizou. E você estava lá no meio. Imagine você. Nossa, tanta gente melhor para Deus escolher. Escolha você mesmo, é você mesmo. E quer usar você, desse seu jeitinho aí. Mas não confiando em si mesmo, confiando no poder do Evangelho. No poder do Evangelho. E é assim que ele termina o versículo 10.
O resultado de tudo isso é que Jesus destruiu a morte. E Jesus trouxe à luz a vida, a imortalidade. E olha como termina o versículo 10. Pelo Evangelho. Mediante esse Evangelho que você está considerando abandonar. Esse Evangelho que você não está meditando tanto nele quanto deveria. Parece que você está olhando para as dificuldades e esqueceu do que é o Evangelho. Através do poder do Evangelho, Deus te salvou, Deus te comissionou, e Deus continua fazendo isso a tantos outros. O Evangelho é o poder de Deus, Timóteo. Você esqueceu disso? Você precisa ler o Evangelho todos os dias, pregar o Evangelho para si mesmo. Você acha que pregar o Evangelho é para não crente, para evangelizar? Sim, é, mas primeiro prega no espelho. Você precisa dessa graça todos os dias. É o que ele vai dizer no capítulo 2, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você precisa desse Evangelho todos os dias. E então, uma vez que você está alimentado com esse Evangelho, você olha para o que Deus garante no Evangelho. Deus garante vida eterna, Timóteo. Por meio do Evangelho, Deus venceu a morte para nós, Timóteo. E você está com medo do quê? O nosso maior problema já foi vencido. O pecado que gerava a morte, Jesus já deu fim nisso. E você está com medo desses falsos mestres? Você está com medo do quê, Timóteo? Eles vão te matar. Oh, grande coisa. Eles estão assinando o passaporte para a eternidade. Não é isso que você mais espera? Então para que ter medo? Mas Deus te chama a sofrer por esse Evangelho também. Que é o que ele disse no versículo 8. Sem vergonha. Seja um ministro sem vergonha. No bom sentido. Porque aquele que envergonha é aquele que é covarde. Seja um ministro ousado do Evangelho, porque isso é um privilégio, se identificar com o seu mestre, com o seu Salvador, que tropeçou, como dizia o antigo hino, tropeçou até o seu trono na cruz. É de lá que ele reina. E você acha que vai ser diferente com você? Isso é o ministério, seja bem-vindo. Esperava outra coisa? Você segue o Messias crucificado. Mas lembre-se de que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, começando de você, seu miserável, e alcançando outros. Olhe para o poder do Evangelho, essa mensagem que você carrega. Você foi alcançado por ela, e ela está nas tuas mãos agora para que você anuncie. Quarto passo, para reacender a chama. Observe o exemplo de alguém fiel. Se falta mais alguma coisa para você ouvir, Timóteo, ouça isso. Olha os versículos 11 e 12. Para este Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. No versículo 11, o apóstolo Paulo apresenta a vocação dele. Ele diz, eu fui chamado para esse evangelho pregador, a palavra aqui traz a ideia de um arauto, um representante do rei, que falava em nome do rei, oficialmente. Eu fui chamado apóstolo, que no significado mais simples da palavra é um enviado, um representante autorizado. E no termo mais específico, um dos apóstolos de Cristo, como que um nascido fora de tempo. E eu fui também chamado como mestre, e a palavra aqui é professor. Só isso aqui já dá uma dica do que é o papel de um ministro, né? Esse negócio de estudar a Bíblia dá muito trabalho. Esse negócio de pregar a Bíblia dá mais trabalho ainda. Quem dera eu pudesse escrever apenas tratados teológicos para as pessoas. E elas acessassem uma página na internet, se alimentassem daquilo que eu estou escrevendo. Ou eu gravaria áudios, mas eu tenho que falar em público. Eu tenho que desenvolver técnicas também, de oratória. Eu tenho que cuidar da minha aparência, da vestimenta. Eu tenho que cuidar do meu coração. Quem dera fosse só escrever coisas. Quem dera fosse só falar algumas palavras. Vai envolver toda a tua vida. Alguém que fala em nome do rei. Alguém que é enviado para ir até as pessoas. Alguém que tem que ensinar como um professor.
Já parou para pensar nisso? O papel pastoral é o papel de um professor. Você é um professor. Que tipo de professor você é? Bom, a gente consegue ter uma dica olhando para os alunos, né? Vamos começar a visitar a membresia da nossa igreja para ver que nível de professor eles têm. Não dá para melhorar? Ah, poderia. E deve. Esse é o ministério. Esse é o ministério. Um homem das letras e um homem do púlpito, mas também o homem de relacionamentos. Esse é o ministério. Ensinar a palavra de Deus. E depois de apresentar as suas responsabilidades, e é curioso, porque ele, ao dizer isso, está mostrando para Timóteo, o que eu tenho de responsabilidade é muito maior do que o que você tem, Timóteo. Você está só aí em Éfeso e está chorando, porque você tem alguns falsos mestres te ameaçando. Olha para mim, cara. Olha o quanto que eu sofro, olha o quanto de dificuldade que eu tenho, o quanto eu já sofri na minha jornada. Mas eu fui chamado para esse evangelho. Porém, olha o versículo 12. Apesar disso, eu tenho sido fiel até agora. Eu não me envergonho, mesmo sofrendo. Por quê? Por que Paulo não se envergonha? Por que ainda assim ele não caiu? Por dois motivos. Primeiro, porque ele sabia em quem ele cria. Eu sei em quem tenho crido. E a expressão que ele usa aqui é: eu cria nele lá no começo, e eu continuo crendo nele até agora. Eu não parei de crer nele. Lembra quando ele falou sobre a origem da fé de Timóteo? Você tem que fazer a mesma coisa, continuar crendo. Mas não só isso, o segundo motivo: eu confio no poder desse Deus em quem eu creio. Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado, para me manter no ministério. Ele tem poder para isso. Não depende só de mim. Se dependesse de mim, eu já tinha parado também. Houve ocasião na vida de Paulo que ele disse: foi além das minhas forças, eu já tinha entregado já. Mas o Senhor foi fiel. Você não é o único vocacionado chamado a sofrer, não, Timóteo. Você está achando que é o único? Outros vieram antes de você. Outros sofreram e sofrem até mais do que você. Imagina se os outros tivessem desistido. Imagina se Paulo tivesse desistido. É possível não se envergonhar. É possível não desanimar. Ainda assim, mesmo com tanta dificuldade, Paulo é um exemplo de alguém que não caiu. O que a gente deve fazer nessas horas? Olhar lá para a mídia, para o pregador famoso que caiu e dizer: tá vendo? Se esse cara caiu, imagina eu. Não é para o que caiu que você olha. Você olha para o que continua firme. É para esse que você deve olhar. Para exemplos de gente fiel que persevera no ministério. Esteja próximo de gente assim. Seja pastoreado por gente assim. Aprenda com esse tipo de gente. O que eles fazem para continuar fiéis? É desse tipo de gente que você tem que estar cercado, Timóteo. Para cumprir o seu ministério, você precisa conhecer a Deus. Paulo diz: eu conheço Ele. Eu sei em quem tenho crido. O quanto a gente se debruça sobre conhecer a Deus. Esse livro aqui, ele pode se tornar simplesmente um objeto de trabalho para a gente. Sabe quando a gente vai para ele, olhando: nossa, quantos pontos vai dar no sermão 2, 3, 4? Qual foi a última vez que você parou para olhar para o texto e falar: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso conhecer o Senhor? Você precisa conhecer a Deus, senão você vai desistir mesmo. Mesmo pregando tão bonito todo domingo. E você precisa confiar nesse Deus que você conhece. Confia no que Ele está dizendo. Descansa nele. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar aquilo que Ele promete para mim. Sem isso, sem conhecimento de Deus, sem confiança em Deus, ninguém sobrevive no ministério. A comunhão com Deus é o oxigênio que alimenta essa chama. Há alguns anos atrás eu ouvi de certo pastor, dada a licença poética, ele disse assim: alguns de vocês aqui, Deus está com saudade de vocês, porque faz tempo que você não bota esse joelho no chão e não ora, faz tempo que você não se debruça sobre a palavra com vontade de conhecê-lo. Você está usando as coisas do ministério como um profissional apenas. E aí, Deus está com saudade de você? A porta está aberta, sempre esteve, é só entrar e se derramar na presença dele. Nós precisamos disso. Sem isso não tem chama pelo ministério aceso. Quinto e último passo:
para reacender a chama ao ministério. Está nos versículos 13 e 14. Cumpra seus deveres na preservação do Evangelho. Cumpra os seus deveres. Olha o que diz os versículos 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Paulo agora apresenta mais duas ordens. A primeira, versículo 13. Mantenha o padrão da sã doutrina, das sãs palavras. A ideia de manter aqui é de segure isso, abrace isso, não solte mais. Tome para si, preserve isso. É sua responsabilidade agora. Eu estou passando o bastão, sabe aquela corrida em que é uma equipe, eles passam o bastão, você faz o seu trabalho, mas agora depende do outro corredor, e você passa o bastão para ele, agora é com ele, e ele vai fazer o mesmo lá na frente. Não é isso que Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 2? O que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis e idôneos, capazes também de instruir a outros. É a sua vez, o bastão está na tua mão agora, é tua responsabilidade. Mantenha o padrão, não altere. O padrão é o padrão da palavra, é o que está aí, é o que eu te dei, é tudo que eu tenho, é o Evangelho de Cristo. E agora, Timóteo, não tem outro não, não tem outro. E nessa carta ele vai dizer isso, procura ver rápido, eu preciso de você aqui. Não tem ninguém para ir buscar minha capa, não tem ninguém para trazer os meus pergaminhos, é você. Agora, o que isso nos faz lembrar? Se você parar, se você desistir, dentro de tudo que a gente já viu, sabe o que você vai estar fazendo? Você está abrindo a porta da igreja, saindo por um lado da porta e abrindo a porta e deixando ela aberta para os lobos. Se você sair daí, Timóteo, se você desistir, Timóteo, se você desanimar, Timóteo, a igreja vai estar suscetível ao ataque desses homens. É o teu trabalho agora. Eu não posso mais fazer isso. É com você. Não desanime. Mantenha o padrão. Pregue aquilo que foi dado, sem tirar nem pôr. O que está no texto. É isso que você deve pregar. E no versículo 14, a segunda ordem, guarde. E a palavra aqui é como de um vigia, observando. Guarde, proteja. Não permita que seja alterado. Seja um guardião dessa sã doutrina. O bom tesouro, olha como Paulo fala do Evangelho, o bom tesouro que lhe foi confiado. O Evangelho está nas tuas mãos agora, depende de você, meu querido. Mas eu não me sinto capaz. Deus já te deu tudo que você precisava, só não pode retroceder, não tem caminho de volta não. Bom, como é que a gente faz isso então? O que a gente aprende desses dois versículos aqui? Bom, primeiro você precisa continuar crendo no Evangelho. É assim que você guarda e protege, crendo na sã doutrina. Não abra mão desse negócio. Foi isso que te salvou, é para isso que Deus te chamou, para guardar e pregar essa palavra. Então continue crendo, mas continue pregando ela também, protegendo a doutrina. Conheça a Bíblia, pregue a Bíblia, porque assim você está protegendo o teu rebanho também contra falsos mestres. Continue crendo e amando a Jesus. Olha o que ele disse no versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Não faça isso apenas como uma tarefa, mas volte à comunhão com Jesus, volte ao amor, aquele amor, lembra do começo, da fogueira acesa, volte a esse amor, a confiança em Jesus, ao amor a Jesus. Jesus, como eu amo o Senhor, eu odeio esse povo que me machuca, mas eu amo o Senhor. O que Jesus diz para Pedro? Você me ama? Então pastoreia os meus rebanhos, os meus cordeirinhos, vai lá cuidar das minhas ovelhinhas, mas eles mordem. Mas você não me ama? Amo, então vai lá. Enquanto você serve esse povo que te morde, você está me amando. É assim que você prova que me ama. Então é isso. Continue vendo o Evangelho como o bom tesouro, o maior de todos os tesouros. Foi confiado a você. Imagine isso. Uma caixa com o maior tesouro do mundo, e Deus colocou na tua mesa. Aquela mesa, a sua escrivaninha,
É essa aí onde você se dobra toda manhã, toda tarde, toda noite para estudar o texto, para pregar para o povo. É o tesouro de Deus colocado na tua mesa, o bom tesouro. Não há nada melhor nesse mundo do que esse tesouro. Você vai fazer o que se você sair do ministério? Você vai para onde? Vai virar Uber? Ah não, vou conquistar dinheiro. Vai mesmo! E depois que você tiver um monte de dinheiro, você vai olhar para trás e ver o rebanho que você pastoreava sem pastor. Talvez a sua família destruída porque você saiu do ministério. Ver pessoas caindo. É isso mesmo que você quer? Você vai para onde? Para onde você vai? Se o bom tesouro já está na tua mão. Não tem mais nada lá fora. Não tem mais nada lá fora. Nada que importe. Mais do que esse bom tesouro. Mas continue dependendo do Espírito. É assim que Paulo termina o versículo 14. Por meio do Espírito Santo você vai conseguir fazer isso. É só por meio dele que é possível, queridos. Reacenda o dom do ministério através da fé genuína, que confia no poder de Deus para a preservação da sã doutrina. Esse evangelho é a concretização de todas as promessas do Antigo Testamento. Esse evangelho dá uma nova família em Cristo para cada um de nós, pais, mães, mentores, filhos na fé. Esse evangelho é um dom que Deus nos confia, um presente, o maior privilégio dessa terra. Por meio desse evangelho, Deus nos deu o seu Espírito para que a gente cumprisse aquilo que Ele nos pede. Quando nós dependemos do Espírito, nós temos sucesso no ministério. E o sucesso não é de acordo com os nossos pressupostos ou o que o mundo diz, é o sucesso de acordo com a palavra, e Deus garante que haverá. Deus é poderoso para guardar aquilo que Ele nos confiou. Deus só espera que a gente dependa dEle. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Só dependa dEle. Seja um arauto dessa mensagem. Viva o que essa mensagem diz. O resto Deus vai fazer. Mesmo que a gente não saiba o que fazer, Deus vai trabalhar. E é isso que a gente deve fazer. Reacenda a chama do ministério através da fé genuína que confia no poder de Deus para preservar a sã doutrina. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que traz à tona o nosso coração, nos exorta, nos confronta, mas ao mesmo tempo nos anima. Ela fere, mas também sara. Nós Te louvamos por isso, Deus. Que essa carta sirva nas Tuas mãos para reacender em nós a chama pelo ministério. Amém. Não apenas pelo ofício, pelas coisas que nós fazemos, mas pela beleza do que isso significa, pelo poder do Evangelho, pelo que o Senhor já fez em nossas vidas. Não há outro caminho, não há outro lugar para onde ir. Que esses dias sirvam para nos encorajar mais uma vez a ver essa chama sendo alimentada e sairmos daqui, Senhor, cheios de Ti, animados como no princípio, como quando o Senhor nos chamou. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.